Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h02, começa agora na Santos FM 92,5, programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Hoje, quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2017, e a apresentação é de Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, meu caro Tiago Ferraz, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos de volta aqui no Bom Dia CDL, nossa bancada de informação e debate, sempre ao vivo aqui na Santos FM 92.5, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Vamos juntos por aqui e gostaria que você também interagisse conosco, né? É importante, não é, Tiago, que os ouvintes participem do nosso jornal. Exatamente, o nosso WhatsApp já está aqui online, aguardando a sua mensagem, 991406444, 991406444, ou também pelo telefone 3345-9507. 3345-9507. Lembrando, Zé, que todos os nossos ouvintes que participarem, mandando mensagens, questionamentos aqui, estão concorrendo hoje a um par de convites de cinema para o Cine Roxy. Muito obrigado, Tiago. Participe conosco do Bom Dia CDL. Vamos à apresentação da nossa bancada. Primeiramente, as Ladies First, né? Até muito em voga na Inglaterra esse ditado ainda, não é? Terra de príncipes e lordes. Estamos recebendo aqui mais uma vez a Ana Mara Simões, retornou semana passada. Sempre prazer ter você na nossa bancada, Ana Mara Simões, que é psicóloga e advogada. O prazer é todo meu. Bom dia, Zé, bom dia a toda a equipe e o meu bom dia especial aos ouvintes da Rádio Santos FM. Principalmente. E retornando hoje à bancada, pela primeira vez em 2017 conosco, o nosso querido José Geraldo Barbosa, que é engenheiro advogado, mestre em Direito Ambiental. Zé, bem-vindo de volta. Obrigado, Zé, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu queria dar um bom dia especial a todos os ouvintes, desejar a todos eles um bom 2017, especialmente temos hoje aqui uma Welcome to our Country, Miss Simões Martins, que é a nossa lady, first lady do nosso programa. Então é um prazer estar aqui com pessoas tão capazes, e o doutor, especialmente o doutor aí que tem nos brindado quando eu ouço sobre medicina. Um beijo a todos vocês. Doutor Ricardo Camilo de Almeida, retornando à nossa bancada. Bom dia, doutor Ricardo. Zé, Tiago, Ana Mara, Zé Geraldo, meus ouvintes, um prazer mais uma vez estar aqui presente. Um bom dia a todos. Então vamos em frente, e agora o Tiago vai anunciar para você os principais destaques da edição desta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2017. Apertando o bolso, Prefeitura detalha novas regras de lixo limpo. Muito amigo, hein? Guarujá manda morador de rua pedir socorro em Santos. São as principais notícias de hoje, Zé. E assuntos do país no radar nacional, os principais fatos do noticiário nacional também aqui no Bom Dia CDL, reiterando uma realização da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes e Lojistas Santos Praia. Que história é essa? Moradores pegando a barca? Exatamente, Zé, essa história aí, trazendo agora para você, ouvinte da Rádio Santos FM. Quando o assunto é moradores de rua, sempre em roda de amigos se comentam que as cidades do interior enviaram os moradores para Santos. Assunto que muitos até diziam ser lenda, tem um personagem, e pior, quem teria mandado foi uma cidade vizinha, Guarujá. Um morador de rua desta cidade de 31 anos afirmou que, após uma abordagem da Guarda Municipal do Guarujá, foi orientado por funcionários da Prefeitura a buscar auxílio no setor de assistência social de Santos para voltar à sua cidade natal, São Paulo. Segundo esse morador, os guardas seguem recomendações da Prefeitura quando atuam nas ruas. Segundo ele, quem era do Guarujá era liberado e orientado a sumir. Como não era o caso, deram um bilhete para pegar a barca para Santos e pedir dinheiro em Santos para ir a São Paulo. Abre aspas desse morador de rua, disse assim, ó, eles pegaram um monte de gente na rua, que era de Guarujá, como disse o texto, me liberaram e mandaram sumir. Quem era de fora, falaram para cada um, ó, vai para Santos, tal. Eu não tinha dinheiro e pedi a passagem. Aí deram um bilhete para atravessar de barca para pedir por aqui, né, na cidade de Santos, o dinheiro para esse morador, eles fazer o seu recâmbio, né, ele retornar para sua cidade de origem, São Paulo. Vamos conversar com o doutor Ricardo Camilo de Almeida,
Evidentemente é uma manifestação, né, de uma pessoa, mas chama atenção, porque faz tempo que a gente ouve, como diz aqui o texto, né, parece que é uma lenda, que as pessoas habitualmente, Santos é um destino atraente e outras prefeituras, não só Guarujá, costumeiramente fazem esse tipo de recomendação ou pressão para que os moradores deixem essas cidades e venham para cá. Zé, olha, desde que eu me entendo por gente, eu escuto que em época de festas, quando tem a vinda dos turistas, junto com os turistas também, pessoas que viriam para cá para tentar esmolar, para tentar a sorte, também viriam juntos. Mas eu acredito que com essa crise há um empobrecimento da população de tal monta que muitas pessoas acabarão, que estão em uma situação mais humilde, vão acabar se tornando pedintes. Uma situação que eu quero levantar aqui é quem costuma ir para o litoral norte, está vendo que em São Sebastião, outras cidades, está ocorrendo um processo de favelização. Vocês, os ouvintes que vão para as praias no litoral, começam a ver agora a praia com casas muito bonitas e maresias, e nos morros surgindo cada vez mais favelas. As prefeituras ficam de mãos atadas, que essas pessoas têm todo o direito de ir e vir. Agora, para montar um barraco, para montar uma estrutura mínima, só para cobrir. Eu fui informado, conversando com amigos que trabalham em outras prefeituras, que em 4 horas eles conseguem montar um barraco rapidinho. E como é que vai desmontar isso? Eu acho que o ritmo de favelização está ganhando do poder público. De qualquer forma, Zé, eu acredito que esse tipo de problema, ele tem que ser encarado não só como esse empurra, mas sim uma tentativa de solução definitiva. Não adianta nada você pegar e mandar de volta para São Paulo, que esse senhor vai ter um problema lá. Acho que a postura do Dória de tentar tirar a população de rua, tentar como ocorreu nos Estados Unidos na Grande Depressão em 1929, de tentar ocupar essa população ociosa, é a grande saída. De alguma forma, aonde puder fazer mutirões de limpeza pública, de alguma forma dar condição digna para essas pessoas, que senão é meramente um jogo de empurra. Esse senhor vai daqui para o Guarujá, do Guarujá para Santos, de Santos para São Paulo, e daqui depois para outra cidade, e não adianta nada, esse cara vai ficar como uma bola de ping-pong sendo jogado para lá e para cá. Gostaria de ouvir a Ana Mara, que atuou na área social, 2 secretárias comandando a secretaria em Santos e em São Vicente. O que você acha dessa questão? Sim, esse tema é um tema... Já era falado na época que você estava à frente da secretaria, ocorria isso mesmo? Essa questão da vinda de pessoas, inclusive veículos que acabavam trazendo pessoas de fora para Santos, isto realmente é uma prática histórica, eu diria, né? O tema população de rua, ele é um tema bastante complexo, né? Ele não pode ser tratado apenas do ponto de vista da higienização, como muitas vezes se pretende, e me parece que foi a medida no Guarujá, uma medida de limpeza. Vamos limpar as ruas, sumam da nossa frente, né? Nós estamos falando de pessoas, e eu insisto sempre neste tema que, assim, ninguém escolhe ir para as ruas, morar nas ruas. Ninguém escolhe isso. Não é possível que alguém escolha viver como um animal, dormir no chão, não ter onde fazer as suas necessidades fisiológicas, não ter enfim, eu não acredito que seja uma escolha. Na verdade, é pura falta de opção, ou até decorrência de outras escolhas que a pessoa acaba fazendo, seja se envolver com drogas, seja a desestruturação familiar, enfim, fatores que estejam por trás disso. Então, é um tema que merece ser olhado com profundidade, é um tema que merece ser tratado enquanto uma política pública. Então, assim, eu acredito, sim, lamentável a atitude do Guarujá, eu acredito na fala deste morador de rua, sim, de que provavelmente ele foi orientado e encaminhado da forma como ele disse, para Santos, para que fosse atendido aqui, né? Esta prática, ela é abominável, né? Realmente ela tem que ser
divulgada e a Prefeitura do Guarujá ela tem que tomar medidas sérias em relação a isso, né? Não tem cabimento. Os guardas na matéria dizem que é a determinação da Prefeitura. Que assumiu agora faz uma semana praticamente. Exatamente. Não tem cabimento. Prefeito que é médico, inclusive, Walter Suma. Agora, assim, ficou um pouco confuso se era uma prática antiga já. Sim. Ou, entendeu? Talvez a medida de uma atuação nas ruas seja uma prática aí do novo prefeito, dessa intervenção nas ruas. Mas talvez algumas práticas sejam já, enfim, não dá para saber, a gente não sabe se isso já vinha ocorrendo, né? Se isso já era uma prática adotada pela prefeitura. Agora, quanto ao direito de ir e vir, também colocado aqui pelo Dr. Ricardo, eu vou sempre contestar isso, sabe? Porque assim, tem muitos limites. E ele apontou aqui também, tem muitas variáveis envolvidas e tem muitos perfis envolvidos neste meio. Então, realmente, tem aquelas pessoas que vêm aqui sazonalmente por conta de final de ano, temporada, então vem para ganhar um dinheirinho a mais, tem isso. Tem aquelas pessoas que estão de passagem e tem aquelas pessoas que são moradores de rua, que já estão numa outra situação, que já estão numa situação mais degradante, que já estão com a sua dignidade humana comprometida. E aí eu vou sempre questionar assim, o que vem primeiro? O direito de ir e vir ou a dignidade humana? O que prevalece na atenção a essas pessoas? Então, assim, é um tema de muito difícil abordagem, muito. Eu diria que, assim, eu me dediquei muito a este tema e com muito amor sempre, porque nós estamos falando de pessoas, de seres humanos e pessoas que estão no fundo do poço. Entendeu? Então, essa saída do fundo do poço, ela não é fácil. Ela demanda muito amor, ela demanda rigor, ela demanda autoridade, ela demanda imposição de limites também. Enfim, demanda uma série de fatores que aí, óbvio, eu não vou me estender mais, mas assim, mas acima de tudo, respeito, amor e respeito à dignidade humana, porque nós estamos falando de seres humanos, mas sim com austeridade, tem que ter austeridade sim, porque são pessoas que estão com seus limites comprometidos, perderam esta relação. Então, óbvio, é todo um trabalho de reeducação, inclusive, e assim, demanda, assim, um aprofundamento. Não é uma tarefa simples, né? É uma tarefa que exige, sim, competência, exige um aprofundamento técnico e exige que seja feito por profissionais da área. Zé, depois desse brilhante doutrinação da Ana Mara, que é uma especialista nisso, eu me sinto até receoso de falar alguma coisa, mas ela tocou num ponto importante. O que vem antes, a liberdade de ir e vir ou a dignidade? O artigo 1º da Constituição, inciso 4, se me falha a memória, fala na dignidade do ser humano. É importante, todo ser humano tem direito a ser digno. É fundamental. Quanto à conduta dos agentes públicos da Prefeitura do Guarujá, reprovável sobre quaisquer aspectos que você queira examinar. Reprovável. Isso sem maiores delongas. Mas nós precisamos saber quais as causas que dão ensejo que haja, por exemplo, como o doutor falou lá, que o sertão de Maresias, sertão de Paúba, sertão de Juqueí esteja povoado de sem teto, sem moradia. O que está ocorrendo? O Brasil hoje é um país que tem cerca de 12 milhões de desempregados de carteira de CLT, fora aqueles que atuam na atividade na informalidade. Esse pessoal não tem o que comer. Por outro lado, antes de iniciar o programa, nós estávamos, eu e a Ana Mara, traçando alguns paralelos, os países civilizados da Europa com o nosso país. Por outro lado, qual a qualidade dos serviços públicos prestados no Brasil no que tange a transporte? Aí tem direito de ir e vir, por exemplo, é limitado pelo preço da tarifa. Educação pública, por exemplo, em Portugal, até os 18 anos é gratuito. E é forçado, há controle dos pais que não deixam os filhos, os pais têm que explicar porque o filho faltou à aula, né? Há um sistema de saúde espetacular em Portugal. Vocês não imaginam por que tem hoje essa onda de muitos brasileiros quererem ir para Portugal? Porque lá, se você ganhar o básico, você tem transporte, tem serviço público espetacular, educação, saúde e transporte, e comida barata.
Por isso que está havendo essa demanda. Ao contrário, no Brasil, você paga imposto, nós, por exemplo, a nossa classe, nós pagamos imposto, recolhemos imposto de renda, mas a gente tem que colocar os filhos em escolas particulares, tem que pagar plano de saúde, tem que pagar um transporte caro, todo mundo tem que ter carro. Em Portugal não tem, cara. Não é toda pessoa que tem carro, não há necessidade. Você tem excelentes trens. Você pega um trem em Lisboa, em 24 horas depois você está em Paris. Em 2 horas você cruza Portugal de ponta a ponta. Então essas coisas, Zé, eu coloco porque os nossos governantes são ignorantes, primeiro, de tudo, nos 3 níveis de Estado, executivo, estadual e da União, são ignorantes. Haja visto o que a deplorável declaração do Michel Temer no que diz respeito àquela chacina que houve em Manaus, quando ele disse que foi um mero acidente. Quer dizer, é uma pessoa que não tem sensibilidade nenhuma para com o ser humano. Isso que é importante. Ele não conscientizou-se, quando eu digo ele, os governantes, os governadores, os prefeitos desse país, não estão preocupados em atender a população, e sim atender com o próximo pleito eleitoral, e sim com as suas vaidades políticas, com a sua soberba. Le roi c'est moi, quer dizer, o rei é ele, o resto é o resto. Quer dizer, tá tudo errado. Nós temos que partir para o quê? Acabar com esse Congresso e fazer novas eleições e nova Constituinte, responsabilizando cada governante. Porque, do jeito que está, honestamente falando, com muita reflexão, nós não vamos em lugar nenhum. Eu não acredito nos atuais governantes na preocupação em resolver o problema deles. Você acha que os deputados que estão hoje na Câmara estão preocupados em resolver o problema dos presidiários? Ele acha o seguinte: vamos construir 10 presídios, está resolvido? Não está resolvido, cara. Está resolvido se ele colocar esse pessoal para trabalhar, para estudar, para ter dignidade, isso que levantou a Ana Mara. O resto, cara, é papo, é enxugar gelo. Não adianta nada. O Brasil hoje tem a 3ª maior potência em capacidade de presos. Tem 600 mil presidiários. Muitos deles não foram nem condenados, não foram nem julgados. Estão presos provisoriamente. O que significa isso? Que o Estado brasileiro faliu, que o Judiciário faliu, cara. Essa que é a verdade. Como é que você pode ser preso sem você ter uma condenação? Se você ter direito ao devido processo legal, se você não ter direito à ampla defesa, você está lá esperando o dia que os doutos vão julgá-lo. Agora, Ana Mara, vou encerrar essa questão com você, com algumas ponderações abstraídas desse debate aqui. Primeiro, o presidente Nicolau Beide, da CDL Santos Praia, eu estive presente numa reunião com a assistência social de Santos, não é? Com a Guarda Municipal, com a ouvidoria, e o que nós ouvimos é o seguinte, que por conta do jeito de ir e vir, não dá para fazer muita coisa. Se o cidadão ele não quiser ser removido, ele não pode. Tudo bem, ponto, não questiono isso. Mas eu pergunto o seguinte: você falou em reeducação. A reeducação também, às vezes, não passa, até pro bem dessa pessoa, se ele não está no seu perfeito poder de julgamento, não passa por uma medida coercitiva, com todo respeito, sem ferir a sua dignidade. Dá para se achar esse meio termo, na sua opinião? Sim, é sobre isso que eu tenho falado. Todas as vezes que eu me manifesto, é sobre esse limite. Porque eu vou te falar, sinceramente, eu acho que é conveniente falar do direito de ir e vir. É conveniente para quem fala. É conveniente para a autoridade falar do direito de ir e vir. Porque, assim, é um trabalho que ele demanda um convencimento. É aquilo assim, eu tenho que ir, nem que eu vá todos os dias lá, mas amorosamente. Na verdade, eu tenho que estar imbuída, eu tenho que querer que esta pessoa saia dessa condição. O meu movimento interno tem que ser verdadeiramente de querer que esta pessoa saia do estado em que ela se encontra. Na verdade, eu sempre falo isso, mas isso tem algo a ver com a minha história, inclusive, que eu não cabe aqui estar colocando, mas assim, se fosse um avô seu que
tivesse nessas condições. Se fosse um tio, um pai seu, você deixaria ele lá o direito de ir e vir, ele escolhe se ele vai ficar dormindo na rua ou não? Ou você agiria com força, com força amorosa, no sentido de ajudar ou de trazê-lo de volta? É assim, eu não estou falando que é fácil, não é fácil. Não, e eu só quero dizer uma coisa aqui, a assistência social da prefeitura trabalha bastante nas abordagens, ainda não se achou talvez esse ponto exato para se avançar nessa questão. Mas eu não interromper você, Ana Maranhão, apoio a ela, mas a operacionalização, eu acho que tem muita desculpa e pouco efeito. Porque o que interessa é que a Ana Mara colocou um exemplo muito claro. Se fosse um parente seu, você ia lutar toda hora. O Nicolau Bede também sempre fala isso. É isso. Agora, como não é meu parente, eu dou a desculpa, não, e o direito de ir e vir? Tem que enfrentar o promotor, Ana Mara. Eu acho que o princípio é esse. Ninguém deve morar nas ruas. Nenhuma pessoa merece morar nas ruas. O princípio é esse. E imbuído deste princípio, eu acho que a ação ela tem que se dar. Ok, 7h22, lembrando que existem várias situações que levam, né, a pessoa a estar numa condição de rua. Inclusive tem egresso do sistema penitenciário. Sim, aí. Sim, eu digo, pelas não ruas, é fácil, você tem que aprofundar, por isso que eu digo, é um tema para profissionais. É um tema para especialistas. Você tem que estudar a demanda. Você tem que estudar, saber por que aquela pessoa está na rua. Você tem que aprofundar no tema, na questão. E é fundamental esse aprofundamento, porque você tem que saber enfrentar também a promotoria. Não é porque o cidadão não é promotor, é um agente público, que ele é o dono da verdade. Você tem que pegar o caso, como a Ana Mara falou. Cada caso é um caso, Zé. Cada caso é um caso. E só para concluir, também é dito que a população reage muitas vezes, né? De que não se deve tirar as pessoas das ruas, que você tem que deixar. É um tema que, como o Zé Geraldo acabou de me lembrar, por que não levar o tema ao Ministério Público e acertar um termo de ajustamento de conduta, inclusive, para essa questão? Vamos acertar, quer dizer, então, a pessoa está ali dormindo na rua, eu passo por cima dela, eu viro, eu vou respeitar o direito de ir e vir, eu vou deixar, dorme, faz cocô, xixi no meio da rua, quer dizer, fica ali, ou você passa por cima dela, então vamos aprofundar, né? 7h24, para encerrar o tema, claro que se o ouvinte entender que nós devemos voltar, por favor, mande questionamentos, perguntas nos nossos canais de comunicação e tem uma mensagem, né, Tiago? Participação da ouvinte Maria Helena do Gonzaga diz assim: esse problema não tem fim. Políticos sabem que a assistência social não dá voto e a tal metropolização é lenda. Cada cidade resolve os seus problemas. 7h24, creio que nós esgotamos o assunto aí, como eu disse, nosso ouvinte fica aí com a prerrogativa de retornarmos ao tema ou não. Nós comentamos aqui a denúncia do morador de rua, que ele foi orientado, recebeu um bilhete para Barquinho e falou: olha, vai para Santos, você não é daqui do Guarujá, então vai para Santos. 7h25, bom dia CDL, volta já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h26, de volta com o Bom Dia CDL. Deixa eu falar do apoio cultural da APO, planos odontológicos empresariais. Meu amigo Jorge Said, que nos ouve diariamente aqui no Bom Dia CDL. Obrigado, Jorge, pela audiência. Assistência odontológica de primeira linha para você, com muita qualidade, com profissionais qualificadíssimos. Uma grande rede de dentistas credenciados aqui na Baixada Santista e o atendimento que é extensivo a todo o território nacional para grandes empresas, como o Grupo Mente, por exemplo. O plano é a APO, como o Grupo A Tribuna, Grupo Santa Cecília, enfim, a APO está aí para te servir, até porque é certificada pelos 9001 em todos os seus departamentos e tem parcerias importantes com o Plano Santa Casa Saúde e com a Unimed. Ligue 21044000, acesse apoodonto.com.br. às 7h26, prosseguimos com o Bom Dia CDL. Na bancada, os comentaristas Zé Geraldo Barbosa, Ana Mara Simões e Ricardo Camilo de Almeida. Vamos lá, Tiago. Apertando o bolso, Prefeitura detalha novas regras do lixo limpo. A coleta e a destinação do lixo limpo em Santos irão mudar. Grandes geradores de resíduos terão de fazer parte do trabalho por conta própria. A medida está prevista no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, a Prefeitura visa economia, proteção ao meio ambiente e, consequentemente, incentivo na geração de emprego em cooperativas de reciclagem. A regra determina que todo estabelecimento comercial ou condomínio residencial que gerar mais de 120 quilos ou 200 litros de lixo por dia
dia será obrigado a fazer a separação do material reciclável. E não para por aí. O comércio, enquadrado como grande gerador de resíduos, terá que contratar as cooperativas ou associações para coletar e dar a destinação correta a esses resíduos, R. A lei entra em vigor daqui a 6 meses. Os grandes geradores de lixo poderão pedir a isenção da taxa cobrada pelo município para executar o serviço por meio de quitação do IPTU. Para estabelecimentos e condomínios considerados pequenos geradores de lixo, a forma de coleta e destinação continua idêntica. Quero ouvir o Dr. Ricardo Camilo de Almeida sobre essa nova medida. Zé, posicionamento de que eu tive acesso aqui da prefeitura, eles tentam comparar em relação ao lixo séptico, onde as pessoas jurídicas, né, os condomínios e comércios que se enquadrarem dentro dessa pesagem de 120 quilos por dia, eles poderão contratar uma empresa externa à própria prefeitura. Mas veja, isso precisa ser melhor estruturado. Em relação ao lixo séptico, que eu tive contato até em virtude da minha atividade profissional, isso não ocorre, porque essas empresas, elas não querem os pequenos geradores. E no momento em que você dá liberdade para os grandes geradores saírem da prefeitura, isso gera uma perda de receita. Então, o que ocorreu para mim na prática, na minha área profissional? Um aumento do preço para os menores com a saída dos grandes. Então, se isso também ocorrer com o lixo limpo, o que veremos será um aumento da taxa de recolhimento do lixo limpo quem não se enquadrar nesse grande volume que é de interesse das outras empresas. O responsável, eu esqueci o primeiro nome, Libório, o segundo, Marcos Libório, obrigado, Ana Mara, ele falou que isso não ocorrerá. Mas veja, há 6 meses ele manifestar que não sabe a quantidade de pessoas que vão se enquadrar, de pessoas jurídicas que vão se enquadrar. Como vai ser feita essa pesagem? Como é que vai ser? Vai ter uma balança? Vai ser feito por amostragem? Tudo bem que está no Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos, mas esse Plano Nacional ele é genérico e estabelece as prerrogativas, e a operacionalização cabe a cada prefeitura. Eu não quero cortar, não. Não, pois não. Essa lei, em nível federal, ela já tem mais de 10 anos, é careca. Na realidade, Santos está atrasado há décadas disso. A questão do lixo em Santos, que envolve lixo séptico, lixo limpo, lixo orgânico, Santos é muito errado nisso aí, há décadas. Quer dizer, senhora, eu ainda era engenheiro da COSIPA, rapaz, isso lá se vão quase 30 anos. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é muito fácil. Por exemplo, no Japão, os restaurantes hoje pegam o lixo orgânico, aquele resto de comida que sobra, e o que eles fazem? Eles colocam numa geladeira esse lixo orgânico, depois vem um caminhão frigorífico que recolhe aquele lixo. Nenhum restaurante no Japão tem aquele cheiro, aquele odor de comida que tem nos nossos restaurantes, e lá trabalha-se com 90% de peixe. Essa técnica, deixa eu só terminar, essa técnica, isso já existe, ó. A última vez que eu fui ao Japão foi em 85. Já existia, cara. E estão querendo trazer essa tecnologia agora para o Brasil. Mas tem outra coisa. A técnica de separação de vidro, papel, etc., que eles falam lixo limpo, nós já poderíamos ter implantado isso em Santos há 30 anos. Isso não foi feito até agora. E ainda espera-se mais 6 meses. Quando é um negócio para outro. O lixo no Brasil é lixo de rico. Nós jogamos fora coisas ricas. É um lixo rico, não existe educação ambiental. Antes de implantar essa lei, os municípios desse país deveriam investir na educação ambiental das crianças, para que as nossas crianças de ensino fundamental, ensino médio, pudessem educar os seus pais sobre isso, porque o que acontece é um descalabro cultural, ignorância. O problema do nosso país é ignorância da população, da sociedade e dos homens públicos que dirigem esse país. Mas então, só para completar, o que eu acredito é que essa implementação, embora já tenha, como bem colocado pelo Zé Geraldo, já há algum tempo, eu acredito que
a implementação dela na prática no município precisa ser melhor estudado, estruturado, porque para uma empresa que está habituada a uma cultura, até como o próprio Geraldo agora colocou de forma muito clara, se não há uma educação ambiental, você precisa criar essa cultura. Em 6 meses você virar e falar assim, isso vai estar funcionando e vamos dar multa para quem não se enquadrar, eu acho que assim, no momento de crise, como até na manchete falou, a prefeitura ela está de alguma forma assim, diminuindo as despesas. Eu acho que, assim, no mínimo vale a pena um questionamento de, será que isso daí, depois de 10 anos, depois dessa lei tá careca, fazendo minhas as palavras dele, será que não é um momento, apenas um oportunismo? Será que vamos empurrar esse custo? Eu, pessoalmente, toda atitude do poder público, eu ultimamente tenho posto um pé atrás, até pela pouca autoridade de atitude idônea dos nossos governantes. Mas eu não sou expert nessa área, o que eu tenho é só a vivência do que eu fui atingido, e acho que a sobretaxa que na minha área ocorreu, de fato foi para cobrir essa lacuna da perda dos grandes geradores de resíduos. Olha, Zé, temos aqui a participação do nosso ouvinte do bairro do Imbaré, o Paulo Maurício. Ele diz assim: olha, a coleta seletiva sempre fez sucesso em apostila de escolas e programas de TV. Na prática, ficou se aguardando a boa vontade da população, e isso nunca foi profissionalizada pela prefeitura. Agora que está sem dinheiro, vai entrar a força total. Aguardem, muito barulho. Dona Maria, achei interessante a colocação do ouvinte, agora a palavra é sua. Bom, eu concordo também, sabe? Infelizmente, no tema educação ambiental, nós aqui brasileiros, eu não sei nem se a gente está engatinhando, acho que a gente está se arrastando ainda, né? Em relação a este tema. E especificamente na nossa cidade, este tema, a educação, a coleta de lixo, coleta de lixo seletiva, ela deixa a desejar. Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Eu só vou acrescentar um pouquinho nessa minha viagem que eu fiz agora em dezembro, que eu estive em Londres, fiquei um bom tempo lá. Um tema que me chamou muita atenção, vários me chamaram a atenção, mas um tema foi a questão do lixo. A coleta de lixo lá é feita uma vez por semana. Uma vez por semana. Nós temos coleta diária aqui. Todas as casas, todos têm aquele container preto, que tem que ter um saco padronizado para colocar o lixo orgânico. Tem um outro recipiente verde para colocar vidros. E tem uma sacola branca para colocar plásticos, papéis. Vejam, se o lixo não for corretamente acondicionado, ele não é levado. Não é levado. Simplesmente eles não levam. E as pessoas têm, porque isso fica assim, né, num lugarzinho reservado, num lugar reservado. No dia da coleta, as pessoas têm que deixar devidamente posicionado na frente das casas, para que eles só passem e recolham. E se tiver colocado, por exemplo, papel, colocado de qualquer jeito, que nem a gente faz aqui, não é levado. Então, assim, me chamou muito a atenção isso, porque assim, claro, tem a questão do clima, aqui a gente num calor infernal, imagina o lixo orgânico aqui, essa questão que você falou da refrigeração do lixo orgânico, nós não temos estrutura para isso, estamos longe disso, mas, assim, eu, por exemplo, eu separo na minha casa, eu faço isso, eu lavo as embalagens também, né, porque eu sempre penso, esse resto de comida aqui, se eu for jogar no plástico junto pro lixo reciclável, isso vai gerar um outro problema, quer dizer, então é tudo uma questão também de bom senso, da gente ir cuidando disso, né, e separar com cuidado, e sempre pensar também naquele que está fazendo essa coleta seletiva, né, no cuidado, pensar no outro que está fazendo esse trabalho. Agora, eu espero que essa medida aí, ela aponte, né, como uma possibilidade de se olhar para o tema, de se dedicar. Realmente faltam informações, é lógico, a gente está falando de uma matéria de jornal, faltam informações, a gente não sabe exatamente como é que isso vai ser fiscalizado, não fica claro, todos os argumentos colocados aqui pelo Dr. Ricardo, mas assim, acima de tudo, eu acho que falta educação para todos nós com relação a este tema.
Eu queria acrescentar, Zé, que a coleta seletiva, o tratamento adequado do lixo orgânico dá lucro, reduz custos. Se nós pagamos X milhões hoje por mês em termos de recolhimento de lixo público, tranquilamente nós vamos pagar X menos um delta X a menos de custeio. Agora, isto precisa, eu quero apoiar a medida que foi feita aí pela decisão da prefeitura, pelas autoridades públicas municipais, mas isso como se diz, é uma agulha no palheiro. Tinha que ser clarificado mais, tinha que mergulhar no problema, Zé. Tem que colocar especialistas da área, gente que entenda, gente que saiba pensar, saiba raciocinar e seja humilde e dizer assim: eu não sei fazer, como é que eu posso melhorar, doutor Ricardo? Como é que eu posso melhorar, Ana Mara? Precisa acabar com essa soberba, com esse puxa-saquismo, com essa vassalagem que existe aos detentores do poder. Nós temos que fazer isso, estudar, gente. Quando não sabe, buscar os manuais, perguntar para quem sabe. Vai a Curitiba e pergunta como é que se faz lá. Isso, vai a Maringá, no Paraná, e pergunta. Não é ficar soltando decreto e assinando e pensando que resolveu o problema. Eu iria amarrar a questão de novo do dinheiro. De fato, mais uma vez o Zé Geraldo menciona que é positivo. Tanto a coleta de lixo séptico como de lixo limpo são duas atividades superavitárias, porque o destino do lixo séptico ele precisa ser incinerado. Aqui na nossa região nós não temos, a gente manda para outras cidades, isso tudo gera recursos. O lixo orgânico é o único que não gera tanto recurso, que vai para aterro propriamente dito, mas o lixo limpo, tanto que alumínio é algo que é reciclável. Todos esses materiais geram recursos financeiros. Uma correção térmica, o lixo orgânico, se você aplicar uma técnica chamada compostagem, gera dinheiro, e muito dinheiro, gera adubo, é isso mesmo, pelo processo de quebra e gente, de você produção acha de nitrato. que a Alemanha, o Japão, Inglaterra, Portugal estaria no nível que eles estão hoje? Por quê? E também não teria espaço, né? Eles iam estar numa montanha de lixo. Por quê? Aqui a gente desperdiça muito. Não, você lembra o Morro do Bumba? Educação. Mas no Brasil, Geraldo, você lembra alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, um desastre que as pessoas... Niterói. Então, no estado do Rio, que desabou com as pessoas fazendo as casinhas, os barracos em cima de um morro de lixo. De fato, eu acho que precisa ter outros olhos, ver isso de uma forma empresarial, de uma forma de como gerar recurso a partir do lixo, que a gente, de fato, o nosso lixo é um lixo de rico, a gente desperdiça muito. 7h40, você está acompanhando o Bom Dia CDL, programa jornalístico aqui na Rádio Santos FM, da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vamos parar mais uma vez. Antes eu tenho um recado aqui da Home Life, nossa apoiadora cultural, assistência domiciliar e saúde, há 10 anos cuidando de quem você ama, com vários níveis de atendimento, desde o mais simples ao mais complexo, até de terapia intensiva, na atenção domiciliar, o Home Care, que acaba melhorando a vida e a qualidade de vida do paciente e dos familiares também. Promove, mantém, restaura a saúde do paciente com uma visão humanizada da medicina, uma visão holística também do paciente. Aí também tem fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, além dos médicos e enfermeiros propriamente ditos. Conheça a Home Life. Dá uma navegadinha no site homelife.com.br. Mais dúvidas, você pode ligar para a base da Home Life aqui em Santos, que fica na Ana Costa, 146, 17º andar. O telefone é o 3202-6440. 3202-6440. Tem unidades também em Ribeirão Preto e na Grande São Paulo. Acesse homelife.com.br. 7h41, Bom Dia CDL, volta já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h43, de volta com o Bom Dia CDL. Deixa eu falar também de mais um apoiador cultural do nosso projeto, a Design Gallery, uma das lojas mais queridas aqui de Santos da Baixada Santista, pela quantidade de itens interessantes que ele tem, funcionais, utilidades domésticas, peças de decoração,
e tudo para você servir uma boa mesa. Você tem também listas de casamento, shabat, chá de bebê e muito mais. É muito completa a Design Gallery. E no que eu tô falando para você, já vai abrir a loja hoje com muitas novidades, hein? João Vilela é assim, sempre tem novidades, 7 a 8 itens diariamente de novidades para você, com qualidade, variedade e preço. É o modo de ser da Design Gallery, que está respaldado aí pela população de toda a Baixada Santista. É uma loja incrível, em 2 endereços: Marechal Deodoro 98, Azevedo Sodré 3, a loja da Marechal Deodoro evidentemente no Gonzaga, e no Boqueirão, ali próximo a Conselheiro Neves, Azevedo Sodré 3, ambas têm estacionamento na porta da loja. Então prestigia a Design Gallery, como ela nos prestigia como apoiador cultural do nosso projeto. Ô Tiago, é importante mais uma vez a gente convidar os nossos ouvintes a participarem, né? A participarem do nosso programa pelos nossos canais de comunicação. Olha, Zé, o ouvinte pode participar através do nosso WhatsApp 991406444 ou pelo telefone 3345-9507. 991406444, nosso WhatsApp, ou também no 3345-9507. Vamos só lembrar, Zé, que o programa tem a reprise, nós não falamos no começo do programa, é a reprise do nosso jornal às 6 da tarde, na web rádio da CDL Santos Praia, onde você ouve através do site cdlsantospraia.com.br. Excelente, é verdade. Ô Tiago, como é que os ouvintes fazem para participar conosco aí do nosso programa? Através do nosso WhatsApp 991406444 ou também pelo 33459507, lembrando que hoje concorrem a um par de convites para o Cine Roxy. Então, é bom lembrar, né? Porque tem esse presente para os nossos ouvintes aqui, com certeza. Deixa eu ir, antes de ir para o Noticiário Nacional, eu quero questionar aqui o Dr. Ricardo Camilo de Almeida, que é médico patologista, e ele pode dar um relatório bastante interessante sobre isso. Uma doença misteriosa que causa urina escura e começou na Bahia, matou 2 pessoas, pesquisa em São Paulo, Rio de Janeiro e Estados Unidos, né? Eu queria saber do Dr. Ricardo, né, se ele tem alguma pista dentro do conhecimento científico dele, evidentemente, que área do organismo poderia ser afetada. Eu vou dar aqui uma ideia, traçar um paralelo, não é? Que em quadros de certo grau de gravidade da hepatite, a urina também fica escura. Então, eu não sei se sugere, isso é suficiente, a medicina é muito mais complexa, né? Se sugere, é uma dúvida minha, que pode ser de muitos ouvintes também, se sugere uma doença relacionada ao fígado. Sim, a colocação está perfeita. O quadro que está sendo apresentado clinicamente lembra a leptospirose. É uma dor muscular muito intensa com escurecimento da urina. E, como você colocou de forma muito feliz, a alteração da cor da urina, ela, em alterações hepáticas, é um dos primeiros sinais, porque, para que os nossos ouvintes entendam, sinal é tudo que você olha e percebe uma alteração. Sintoma é aquilo que só você vê. Então, febre você consegue medir, mas você falar que você tem uma dor de cabeça, isso não tem como medir. Você tem a dor de cabeça, é você que manifesta. Isso daí é um sintoma. Sinal é tudo que é mensurável. Então, o conjunto de sinais e sintomas forma uma síndrome. Todas as síndromes hepáticas, elas podem cursar com alteração da urina. Agora veja, o agente causal, se isso é um vírus, é uma bactéria, é um agente químico, ainda não está definido. E é por isso que a Fiocruz, o Adolfo Lutz e o centro no Alabama, que estão fazendo essa análise para tentar determinar qual é o agente específico causal dessa alteração. Mas para que os nossos ouvintes possam entender, por enquanto, apenas esses quadros, embora tenham ocorrido uma alteração que choca, que é a urina em Coca-Cola, né, aquela urina escura, são quadros rápidos. O restabelecimento está sendo rápido. Ocorreram 2 casos de morte, só que esses 2 casos foram atribuídos, pelo menos a princípio, a pacientes que já eram hepatopatas, já eram doentes, e que o quadro veio a sobrepor, ou seja, agravou. De qualquer forma, isso por enquanto é restrito ao estado da Bahia, e possivelmente, pelo menos as principais inferências que eu tive acesso, ainda estão relacionados a algum agente tóxico que está no ambiente. Eu não sabe se a primeira hipótese era
intoxicação alimentar por parte de peixes mal preparados, principalmente na praia, mas isso já está sendo posto de lado, uma vez que quadros em outras cidades, como Lauro de Freitas, cidades próximas, pessoas que não tiveram contato com peixe. Ainda é uma incógnita. O que dá para se afirmar é que o tratamento ainda é sintomático. O ideal é que pessoas que tenham essa manifestação, mas que não vejam, não sintam necessidade de ir em um primeiro momento ao pronto atendimento, que depois manifestem isso daí para as áreas médicas responsáveis, porque a caracterização do conjunto das pessoas acometidas pode ser uma pista fundamental para determinar a etiogênese, como ocorreu na própria Zika, né? 7h49, vem aqui a nota da nossa produção, do Rick Santos, que a febre amarela também avança no interior de Minas Gerais. Em apenas um dia triplicou o número de casos. E quero também fazer nosso dever cívico e também de prestação de serviço, é a vocação do rádio principalmente, não é? Sobre a vacinação do HPV. HPV continua a vacinação. É muito importante que os adolescentes se vacinem, os meninos se vacinem, não é, doutor? Zé, se os outros comentaristas não querendo monopolizar aqui a bancada, mas febre amarela tem vacina, e toda vez que acomete são mesmas áreas, é Minas Gerais, é interior de São Paulo. A cobertura vacinal, as pessoas não estarem atentas ao calendário vacinal, por exemplo, é a cada 10 anos para tomar a vacina da febre amarela. Isso daí as pessoas precisam estar atentas. Febre amarela mata, ela não tem uma mortalidade importante, ou seja, a febre amarela, muitas se recuperam, mas a letalidade quando a pessoa fica doente é altíssima. Ou seja, é uma doença que quando você fica doente de fato, ela pode matar de forma muito expressiva. A letalidade da febre amarela é muito alta. Então, a vacina HPV para os meninos, só complementando a prestação de serviço, todas as policlínicas de Santos, e ocorre de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Os pais devem levar a carteira de vacinação e o documento de identidade do adolescente de 13 e 14 anos. Estão aí na cobertura dessa ação de vacina contra o vírus HPV nos meninos. Pois não, Zé Geraldo Barbosa? Corroborando essas afirmações do Dr. Ricardo, primeiro, Vital Brasil, no início do século, já tinha resolvido o problema da febre amarela, ou não? É inadmissível que uma cidade como Ribeirão Preto, que é a Califórnia de São Paulo, um dos berços da Universidade de São Paulo, tenha um surto de febre amarela. Algo está errado. Tiago, vamos em frente então com o noticiário nacional? TJV afronta a Constituição e veta reajuste a vereadores em São Paulo. Na capital, a tarifa intermunicipal também foi vetada pela Justiça. Então, reajuste feito na última sessão do ano de 23,6%, pouco mais de 15 mil, para algo em torno de 18 mil reais o salário dos vereadores. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade pela OAB São Paulo. E o Tribunal de Justiça, mais uma vez, vetou o reajuste dos vereadores. Ana Mara. Tá certo, fez bem. Fez bem, né? Fez bem. Sem cabimento. Acho que a OAB agiu e a Justiça respondeu. Está correto, sabe, eu acho que, meu Deus, as pessoas têm que colocar o pé no chão, quer dizer, fora da realidade, completamente fora da realidade. Ana Mara, você vê, eles concederam para o funcionalismo público municipal de São Paulo menos de 1% de aumento. Gente. E concederam a eles 18, quase 19% de aumento. Agora, feriram os princípios constitucionais da moralidade, da economicidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, em afronta à Constituição. O que você quer? Claro que os outros desembargadores iam negar. Claro. E coteja isso com a situação econômica do país. 12 milhões de desempregados, o povo sem emprego, sem dinheiro. Nós estamos numa crise, sem pagar os funcionalismos estadual, municipal, federal. Como é que fica? E aí os outros vereadores dão quase 19% de aumento.
é o crime da mala. Então, tem outro ponto que também está correndo aqui em Santos. A Defensoria Pública também questionou o aumento de 60 centavos e o novo preço da tarifa de 3,25 para 3,85 e vai na mesma linha, porque a Justiça também já barrou o aumento da integração dos ônibus. O prefeito João Dória já disse que vai congelar a tarifa de ônibus. Houve uma saída aí, não é, para você fazer um aumento da integração com os trens, mas a Justiça também vetou. Trazendo aqui para Santos, Ana Mara e colegas aqui da bancada, vocês entendem que pode haver uma revisão, uma decisão nesse sentido também aqui para Santos? Eu não. Eu entendo que a empresa metropolitana de transportes urbanos abrange todo o transporte intermunicipal, VLT, São Vicente e Santos. O que decidiu para São Paulo é válido para Santos. Não, estou dizendo que agora, se essa ação da Defensoria para rever a tarefa, que vai mais ou menos nessa linha de você colocou, diferir princípios constitucionais, se tem que atender o poder aquisitivo da população. Até acho que eu não fui claro não, Zé, vou até me corrigir aqui. A ação da Defensoria Pública pedindo a revisão da tarifa, pedindo para ver as planilhas e um esclarecimento maior. Ele pode fazer com que a tarifa seja revertida, esse aumento de 60 centavos? Dá licença um pouquinho. Aqui em Santos não será aplicado isso. Se for isso, é ilegal. Porque a decisão foi bem clara sobre isso. Você diz o reajuste de 60 centavos. Agora, um outro aspecto que você está levantando é a planilha de custo do VLT. Que ninguém conhece os custos fixos, que ninguém conhece os custos variáveis, é uma área plana, o trecho é muito curto, é um absurdo o preço da tarifa atual, não é do aumento, não, a atual. Quer dizer, nós temos que começar a ter senso crítico, Zé. Começar a exigir senso crítico. Fazer com que a empresa metropolitana de transporte urbano publique a sua planilha de custo. Diga assim, ó, isso é o custo fixo, isso é o custo variável, isso é o custo de equipamento, a amortização do equipamento custa X, o retorno do capital é Y. Isso que tem que haver, cara. Houve também o aumento dos ônibus intermunicipais, mas não houve questionamento nesse sentido. Eu estou me referindo ao questionamento à tarifa de Santos, somente tarifa de Santos de ônibus. Eu acredito que pode sim se estender a Santos, porque está falando da intermunicipal. Então eu acho que com relação ao VLT, eu acho que pode sim, Santos, com certeza. Está estendida a Santos. Sim. Vamos lá, Ricardo. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é que quando ocorre uma sessão do poder público para iniciativa privada, como também vou estender um pouquinho mais. Quem está aqui na Baixada e vai a São Paulo, o valor do pedágio é significante. Eu acho que deveria se ter um limite, ou pelo menos acordado, falar assim, olha, vai ter que apresentar para a população valor de custo, de amortização do patrimônio, de reinvestimento e a margem de lucro. Porque a sensação que fica para a população é assim, o retorno das tarifas é mínimo e a margem de lucro é estonteante, de tão grande. Então eu acho que, veja, ou o nosso poder público declara que ele é completamente incompetente, porque afinal de contas cede o lucro para os outros, ou então a população precisa se munir de instrumentos para exigir que o retorno do pagamento seja muito mais favorável a ela e não à iniciativa privada que assumiu o poder público. É só uma colocação pessoal, porque eu acho que a sensação que eu tive quando foi da Anchieta Imigrantes, quando teve, é que a gente paga um monte para ter um retorno pífio, mínimo. Até se alguém já precisou de socorro na estrada, quando eu precisei, foram quase 15 minutos tentando ligar no número fixo, no 0800, até eu conseguir o atendimento. Então, veja, eu acho que tudo bem, melhorou, tal, mas precisa ser tão caro assim? Precisa ter tão alto assim o pedágio? Não sei. Só para concluir, o parecer sobre essa demanda da Defensoria Pública sobre a tarifa de Santos, a justiça ainda não foi julgada. Estamos aguardando aí a manifestação da Justiça. Vamos lá, Tiago, tem ouvinte participando conosco? Temos sim, Zé. Voltando aqui à pauta anterior da vacina, o ouvinte João Paulo do Gonzaga diz assim: a pessoa que deseja tomar a vacina contra a febre amarela, para onde ela deve se dirigir? Bom, nós temos aqui todas as policlínicas de Santos. Só verificar o endereço das policlínicas. Nós podemos colocar até depois aí na nossa rede social
os endereços das policlínicas de Santos. A vacinação ocorre, como eu já disse, segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Os pais devem levar a carteira de vacinação e documento de identidade do adolescente de 13 e 14 anos. Estou correto, doutor Ricardo? A partir de 12, 13 anos já é permitido, e tem que se lembrar que quando for para vacinar, se a enfermeira não mencionar, a pessoa precisa falar se tem alergia ao ovo, principalmente a clara, porque pode dar uma reação alérgica, nada muito assustador, mas é importante saber que pode ter uma reação alérgica quem já tem alergia à clara de ovo. Exatamente. Nós já publicamos esses endereços, nós vamos hoje fazer a nova postagem para facilitar aí essa divulgação, que é muito, muito importante. Vamos falar de esporte, meu caro Thiago? Copa São Paulo de Juniores, Santos vence Flamengo de Guarulhos e pega o Avaí na próxima fase. Então, engraçado, né? O time do Santos sofreu muitas críticas, mas continua vivo na Copinha, ao passo que o Palmeiras, que também não jogou muito bem a Copa, e o São Paulo, que é um grande vencedor de torneios sub-20, ganhou 5 títulos só no ano passado, né? Ficou de fora. E o Santos avança na Copinha, Zé Geraldo. Graças ao Renan Montanha, né? Graças ao Renan Montanha, um gol esporádico do Renan Montanha. Agora, o time do Santos é um time é um grupo de jogadores, deram a camisa para eles, eles estão demonstrando muito preparo físico, mas não tem esquema nenhum. Não tem esquema nenhum, tem ganho na base do esforço e da vontade de ganhar. Agora, esquema tático, preparo, deixa muito a desejar. E também tem o Corinthians, ontem ganhou do Mantiqueira de 5-1, Corinthians do nosso doutor Ricardo Camilo de Almeida. Você é aquele corintiano fervoroso? Não, só pra constar? Eu sou... Se o Corinthians dependesse de mim, tava lascado. Eu sou contra. Eu fui contra até o estádio. Achei que era um absurdo investir tanto aquele dinheiro. Eu acho que o futebol, essas coisas, é só pra passar tempo, não é pra entrar em confusão. Eu acho que essas discussões acaloradas não leva a nada, né? Não leva a nada. Mas eu fiquei feliz. Pô, não é nada. O Coringão já tá na terceira fase. Pô. Fazer um contraponto. O time do Santos realmente não tem aquela troca de passe, aquela velocidade. O Corinthians tem. O Corinthians envolve os adversários. Tudo bem que os dois pegaram adversários fracos. O Santos não se impôs facilidade, mas o Corinthians está voando mais uma vez. Mas o Corinthians sempre é bom na Copinha, né? Na Copinha, é verdade. É sempre verdade. Bernardinho não é mais técnico da seleção brasileira de vôlei. E a saída do Bernardinho da seleção de vôlei, minha cara Ana Mara, é um grande vencedor de título. Eu vou dar minha opinião. Entendo que ele já cumpriu a função dele, está com a vida resolvida e agora vai curtir mais a família, se bem que o Bernardo é workaholic, né? Viciado em trabalho. Mas você sabe que a decisão dele, eu acho uma decisão acertada e assim, a gente tem que saber a hora de parar, sabe? É importante esse detalhe, este limite, saber a hora de parar. Eu acho que ele acertou. Então, por falar em saber a hora de parar, são 8 horas e 1 minuto, certo, meu caro colega jornalista Rafael Mota? Então nós sabemos nossa hora de parar e é agora. Agradecer ao Thiago Ferraz, Ana Mara Simões, Zé Geraldo Barbosa, Ricardo Camilo de Almeida, Gena Novaes e Rick Santos da nossa produção. Hoje no Entrelinhas, a participação do jornalista Nara Assunção, não é? Do Boc News, estará aqui ao longo da programação jornalística da Rádio Santos. Gente, muito obrigado, uma excelente quinta-feira. Venham Entre Linhas na sequência, estaremos de volta amanhã, sexta-feira, aqui nesta mesma bancada com Bom Dia CDL. Um abraço e até lá. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.